Bom, pessoal, então nós vimos um processo de engenharia de requisitos, vimos várias técnicas de elicitação de requisitos, de especificação de requisitos, vimos como funciona um documento de requisitos, vimos algumas técnicas para validação desses requisitos, e agora a gente vai ver rapidamente, então, como funciona parte da engenharia de requisitos, agora especificamente como funciona a gerência de requisitos em modelos de qualidade de software, especificamente no MPS-BR, que é um guia para melhoria de processos de software. Então, a engenharia de requisitos ela é tratada no nível G e no nível ID. No nível, então, G é tratado a gerência de requisitos, no nível D, o desenvolvimento de requisitos. Então, no nível G, o propósito do processo de gerência de requisitos é gerenciar os requisitos dos produtos e componentes do produto do projeto e tentar identificar inconsistência entre esses requisitos e os planos e produtos de trabalho do projeto. Essa definição vai ficar um pouco mais clara nos próximos slides, tá? Então, a gerência de requisitos ela garante que as alterações dos requisitos sejam refletidas nos planos, nas atividades e artefatos do projeto, e é uma atividade que deve ser considerada em todo o ciclo de vida do produto de software. O processo de gerência de requisitos ele é fundamental para um processo de engenharia disciplinado e controlado. Lembrando aí que qualquer estimativa de custo, de prazo, ela é baseada no escopo do projeto e, portanto, nos requisitos do projeto. Então, a gerência de requisitos ela é composta por 5 resultados esperados. Né? Então, o modelo ele espera que que o entendimento dos requisitos seja obtido junto aos fornecedores de requisitos, que os requisitos sejam avaliados com base em critérios objetivos e que a equipe técnica se comprometa com esses requisitos. Ele exige que haja uma matriz de rastreabilidade bidirecional, tá? E que hajam revisões em planos e produtos de trabalho do projeto, visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos. E, por fim, o modelo espera que as mudanças dos requisitos sejam gerenciadas e controladas ao longo do projeto. Então, nós vamos discutir cada um desses resultados esperados nos próximos slides. Então, o primeiro resultado esperado, o entendimento dos requisitos obtido junto aos fornecedores de requisitos, envolve a realização, a utilização de técnicas de elicitação de requisitos para entender, para extrair a informação dos fornecedores de requisitos. Tá? Então, alguns possíveis subprodutos desse entendimento dos requisitos pode ser uma proposta técnica com os requisitos de cliente, um documento de requisitos com requisitos funcionais de sistema mais detalhados, eventualmente uma ata de reunião na qual se registra o fornecedor de requisitos, até o próprio plano de projeto pode ter tanto informações a respeito dos objetivos do projeto, que estão relacionados aos requisitos, quanto aos papéis envolvidos nessa atividade, especificamente o fornecedor de requisitos. É importante estabelecer critérios para distinguir os fornecedores de requisitos, né? Então, quer dizer, como um analista sabe quem que é o fornecedor de requisitos, normalmente pessoas mais experientes experientes dentro da organização e que conhecem mais do modelo de negócio da empresa na qual vai ser desenvolvido o software, eventualmente pode ser um fornecedor de requisitos, consultores que estão pensando, que estão evoluindo o modelo de negócio da empresa, as políticas, os procedimentos da empresa podem eventualmente ser fornecedores de requisitos, e os próprios analistas da empresa desenvolvedora de software, especificamente analistas de negócio que têm um domínio sobre o tipo de indústria ou o tipo de empresa na qual vai ser desenvolvido o projeto, ele pode se tornar um fornecedor de requisitos, um analista de negócio, ok? Então, o objetivo desse resultado esperado é garantir o entendimento dos requisitos com esses fornecedores para que os participantes do projeto possam avaliar e se comprometer com eles. Então, a escolha da técnica de licitação e especificação adequada pode ajudar também. Se vai utilizar entrevista, prototipagem, brainstorm, JAD ou qualquer outra técnica já discutida, já estudada no início dessa disciplina. O entendimento desses requisitos ele nunca é obtido definitivamente.
Então é importante que haja um mecanismo que possibilite aí que o cliente consiga se comunicar com a empresa que está fornecendo o produto ou serviço. Então, por exemplo, qualquer tipo de ferramenta de issue track pode ser utilizada para esse fim também. Tá? Então, ferramentas com controle de acesso onde o cliente possa logar nela e solicitar novos requisitos, solicitar alterações de requisitos, ferramentas como Mantis, por exemplo, Bugzilla, ou o próprio Redmine são utilizados com frequência para esse fim. E aí, é claro, por trás dessa ferramenta tem que ter todo um processo de controle integrado de mudanças, na qual a empresa desenvolvedora de software possa avaliar a solicitação de mudança, avaliar o impacto técnico, gerencial, né? Qual seria o impacto em outros requisitos, qual o impacto em termos de tamanho, se aumentou o tamanho do software, se diminuiu, o impacto de esforço, de custo, etc. Então, tudo isso deve ser analisado, os novos requisitos ou a alteração do requisito deve ser avaliada, deve ser obtido um comprometimento da equipe com essa mudança e deve ser dado um feedback para o cliente também. O segundo resultado esperado diz que os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com esses requisitos é obtida. Então, o modelo ele exige que haja algum tipo de critério objetivo para a aceitação dos requisitos, ele exige que haja uma avaliação objetiva. Então, a avaliação objetiva ela ocorre quando você está avaliando algum tipo de artefato com base num conjunto de critérios. Os critérios que são utilizados aqui são, por exemplo, completude, consistência, ambiguidade, testabilidade, por aí vai. Então, vocês estudaram isso também na fase de validação de requisitos, naquele processo de engenharia de requisitos. Então, bastaria utilizar um documento, um checklist, como aqueles que foi passado para vocês. E aí, analisar os requisitos para garantir que esses critérios foram cumpridos. Então, como funciona uma avaliação objetiva? Inicialmente, você tem uma reunião, utiliza algum tipo de técnica para elicitar os requisitos. O analista de requisitos ele produz um documento de requisitos. Esse documento de requisitos ele deve ser avaliado por alguém da equipe técnica ou mesmo pela equipe técnica como um todo. Tá? Essa equipe técnica não avalia esse documento de requisitos somente com base na experiência deles, mas eles utilizam um conjunto de critérios que normalmente está previsto num checklist de requisitos. Com base nessa avaliação da equipe técnica, eles geram um relatório de não conformidades. Esse relatório de não conformidades ele vai ser então repassado para o analista de requisitos, ele vai ter um feedback a respeito disso, e o analista de requisitos vai então atualizar, corrigir o documento de requisitos, que vai ser mais uma vez revisado, e por fim pode-se gerar então uma ata de reunião dizendo que houve comprometimento da equipe técnica com esses requisitos. Eventualmente você pode não gerar necessariamente uma ata de reunião. Esse comprometimento ele pode ser dado a partir de um e-mail, de um envio de e-mail dos membros da equipe técnica dizendo que eles concordam com esses requisitos, ok? Então, esses dois resultados eles garantem que a empresa de software sabe quem consultar na empresa do cliente quando tiver dúvidas sobre o escopo do projeto, ou seja, o fornecedor de requisitos. A empresa de software sabe que deve ser desenvolvido e a equipe técnica do projeto está comprometida com o que deve ser desenvolvido. A empresa de software e o cliente estão de acordo com o que deverá ser realizado e conseguem se comunicar de forma adequada, né? Através de algum tipo de ferramental que foi definido, através de algum tipo de interface que foi definida aí, né? Quem vai responder pelo escopo, quem está apto a receber informações do cliente a respeito do escopo do projeto. Tá? Então, essa comunicação não é feita de maneira ad hoc. E aí nós vamos, então, para o terceiro resultado esperado. Isso aqui é novidade para a gente dentro desse curso. Então, o terceiro resultado esperado ele diz que a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida. Então, o que é a matriz de rastreabilidade bidirecional? A matriz de rastreabilidade bidirecional
ela identifica desde as necessidades primárias do cliente, né, do problema, até os requisitos de software, as classes, os scripts de teste, etc. Tá? Eu vou mostrar uma matriz de rastreabilidade aqui. Então, esse aqui é um exemplo de matriz de rastreabilidade bidirecional que foi desenvolvido numa ferramenta chamada Enterprise Architecture. A gente vai ter uma aula ainda usando o Enterprise e eu vou ampliar um pouco aqui para vocês terem uma ideia. Então aqui eu tenho, por exemplo, os requisitos de cliente, tá? Eu tenho um requisito de cliente, esse requisito de cliente na fase de prospecção, por exemplo, é esse aqui. A partir do momento que eu vou para a fase de análise, eu decomponho esses requisitos funcionais de cliente em requisitos funcionais de sistema, tá? Então eles são, a granularidade deles é menor, tá? Eu detalho mais como funciona esses requisitos. Eventualmente eu posso documentar esses requisitos na forma de caso de uso, isso aqui não é obrigatório, é só um exemplo, tá? E aí esses requisitos vão ser implementados através de uma classe, tá? Que tem um conjunto de atributos. Esses atributos podem ser facilmente identificados dentro do documento de requisitos, tá? E aqui eu tenho os métodos que implementam esses requisitos. Ok? Eu ainda posso ter aqui mais uma série de outros artefatos, como por exemplo as tabelas do diagrama de entidade de relacionamento. Eu posso ter casos de testes vinculados a esse diagrama. Eu posso vincular as atividades do meu cronograma, etc, etc. E também, então, aqui eu mostrei para vocês a rastreabilidade horizontal, mas eu também posso ter a rastreabilidade vertical, quando um requisito relaciona-se com o outro. Tá? Especificamente, a alteração e a remoção de uma entidade, ela depende da consulta dessa entidade. A consulta não está expressa aqui, mas se eu tivesse uma consulta, um requisito de consulta aqui, ele deveria estar ligado à remoção e à alteração da entidade. Isso serve para todos os outros elementos da minha matriz de rastreabilidade, incluindo classes, casos de uso, etc. Então, nós vamos ver nas próximas aulas uma ferramenta para elaborar essa matriz de rastreabilidade bidirecional. O Enterprise Architecture é uma, o Redmine é uma outra ferramenta que você consegue fazer a rastreabilidade de maneira bem inteligente, inclusive. Tá? Então, nós veremos nas próximas aulas. Então, o modelo ele quer que você garanta a rastreabilidade dos requisitos para garantir que esses requisitos de menor nível, os derivados, estejam documentados nos outros requisitos. Tá? E aí, então, o principal resultado esperado é uma matriz a principal evidência da execução desse resultado esperado é uma matriz de rastreabilidade bidirecional. Tá? E essa matriz de rastreabilidade bidirecional ela é especialmente necessária e útil na condução da análise do impacto de mudanças de requisitos nos planos de projeto, atividades, produtos de trabalho. Por exemplo, se eu for alterar algum requisito aqui que esteja relacionado com outro requisito, eu consigo avaliar o impacto de uma mudança no requisito em outros requisitos. Isso me dá pelo menos uma dica de onde pode ocorrer algum tipo de problema. Tá? Essa matriz de rastreabilidade que está expressa aqui ela é bem simples, mas frequentemente a gente pode ter requisitos que têm relação com mais de uma classe. Tá? Então, o impacto da alteração de um requisito pode ser bem grande em várias outras classes. Eu já tive a experiência de ver uma empresa que eles precisavam mudar um atributo de uma entidade e ao fazer essa mudança, o desenvolvedor tinha atribuído coisa de 3, 4 horas para o cliente. Na época, essa empresa estava passando por um processo de consultoria, de implementação do MPSBR nível G, e eu solicitei até para o diretor da empresa mais prazo para que eles pudessem avaliar essa solicitação de mudança do cliente usando a matriz de rastreabilidade bidirecional. Então, eles fizeram essa análise e a estimativa passou de 4 para 160 horas. Então, quer dizer, existia um impacto muito maior do que o estimado. Então, eu gostaria que você desenvolvesse uma matriz de rastreabilidade bidirecional
A gente vai acabar a aula por aqui. Eu vou postar mais um vídeo de como utilizar uma ferramenta para fazer isso.